Mês passado a gente veio aqui com uma visão de que a Bolsa tinha ralhado bastante e que isso poderia abrir algum espaço para uma correção de curto prazo. O que a gente viu durante o mês de junho foi que a Bolsa ficou relativamente parada em reais, com a alta de ontem acabou subindo 1% só no mês em reais, mas em dólares a Bolsa acabou subindo um pouco mais, 6,5% de alta, muito por conta dessa apreciação do nosso câmbio, que foi aí abaixo dos 5,50 ao longo do mês. O que a gente viu foi que os indicadores técnicos e de sentimento voltaram mais para perto da neutralidade. Então o que a gente diz no relatório é que a Bolsa nesse mês teve uma correção relativa, né? Ou seja, outros mercados andaram um pouco mais, o S&P e os mercados americanos fizeram máximas históricas durante o mês de junho e a Bolsa brasileira ficou um pouco para trás. E aí o que a gente traz nesse raio XP, primeiro é uma revisão do semestre. A gente viu uma alta muito forte da Bolsa nesse primeiro semestre, subindo mais de 15% em reais e 31% em dólares, sendo um dos melhores mercados no mundo esse ano de 2025. Vamos lembrar que a gente entrou o ano com a Bolsa bastante barata e largada, né? Os investidores não estavam olhando para a Bolsa, entramos depois de um dezembro muito conturbado com as notícias fiscais e aquela tempestade que tivemos no final do ano passado fez com que os nossos ativos estivessem extremamente baratos e ao longo desse ano a gente viu o prêmio de risco comprimindo, ou seja, a Bolsa voltando a subir, mas o que a gente, acho que a pergunta principal é o que esperar daqui para frente. Apesar dessa alta no primeiro semestre relevante, né, 15% de alta no Ibovespa, quando a gente olha para frente, a gente continua bastante animado e é isso que a gente traz no relatório. Primeiro ponto, América Latina como região, a gente mostra no relatório que voltou a ser uma região interessante para os investidores globais. Como região, foi uma das melhores regiões em termos de performance no mundo nesse primeiro semestre. E o Brasil, por ter um mercado maior, com mais liquidez dentro da região e também ter bons fundamentos e um valuation bastante barato, deve continuar se sobressaindo para os investidores globais que venham comprar ativos na América Latina. Então a gente acredita que o Brasil continua muito bem posicionado em relação aos seus pares, não só na América Latina, como globalmente. Segundo ponto, a gente menciona no relatório também essa mudança de regime macro que estamos vendo, ou seja, juros parando de subir e na verdade já indicando queda. Existe um debate de quando o Banco Central começa o corte de juros, dado que ele já parou de subir, provavelmente começa a cortar no ano que vem, segundo a curva de juros CDI, mas que essa discussão pode ser antecipada caso os dados de inflação continuem vindo muito bons. Isso para a Bolsa é bastante positivo, como vocês sabem, juros para baixo é algo muito favorável para a Bolsa. E além disso, quanto mais passa o tempo, mais a gente se aproxima do trade de eleições, ou seja, o mercado costuma ter bastante volatilidade, o interesse na Bolsa costuma aumentar bastante perto de um cenário de eleições e isso vai acontecer na medida que a gente se aproxima aí do segundo semestre e começa a mirar 2026. Então, essa é uma bolsa que a gente tem chamado numa bolsa do caiu, comprou, que basicamente podemos ter correções, sem dúvida nenhuma, a gente está falando de um mercado de renda variável, é normal que haja correções no meio do caminho, mas essas correções têm que ser compradas, os investidores têm que usar essas correções como oportunidade de aumentar exposição em renda variável, porque a gente sabe que a maioria dos investidores ainda continua com uma posição bastante pequena e limitada em renda variável Brasil. Qual que é o valor justo do Ibovespa? A gente enxerga um valor justo de 150 mil pontos para o final desse ano, ou seja, a gente continua vendo mais potencial de valorização para o Ibovespa. Lembrando que essa conta a gente atualiza ela todos os meses, a gente faz 4 metodologias de cálculo para chegar nesse valor justo para o Ibovespa para o final desse ano. A gente continua vendo a bolsa atrativa, negociando um pouco acima de 8 vezes lucro no índice preço sobre lucro, porém com uma média histórica de 11, 12 vezes, né? Ou seja, a gente ainda continua bem mais barato do que a média histórica, mesmo depois desse rally da bolsa nesse primeiro semestre. Também no Raio XP a gente traz as novas carteiras mensais, a Top Ações, Top Dividendos, Top Small Caps, Top ESG, que aliás as carteiras tiveram um primeiro semestre espetacular. A Top Ações, como é uma carteira mais parecida com o Ibovespa, com uma performance bastante similar com o índice Ibovespa, já a Top Dividendos subindo quase 19% nesse primeiro semestre, ou seja, mesmo os papéis mais defensivos na bolsa
conseguiram ter uma performance superior ao índice Ibovespa, e a Top Small Caps, que são aquelas ações com um pouco mais de risco, né, um pouco mais de beta, como a gente chama aqui, subindo 41% nesse primeiro semestre, com uma performance espetacular, mesmo num cenário ainda de aperto de juros no primeiro semestre. Então, quando a gente olha para frente, começa a imaginar um cenário de queda de juros e o mercado começando a se animar com o trade de eleições, a gente pode imaginar que as small caps continuem indo muito bem. Então, sugiro que vocês olhem todas essas carteiras no relatório. Falando de posicionamento, ao longo dos últimos meses a gente vem adicionando ciclicalidade na nossa carteira, vem adicionando papéis domésticos nas nossas carteiras. No mês passado a gente tinha reduzido um pouco o risco das carteiras, com essa visão de que o mercado poderia ter uma correção. Como eu falei, essa correção ela veio do modo relativo, porque a bolsa ficou parada e outros mercados lá fora andaram, e esse mês a gente volta com o movimento de adicionar mais risco, mais papéis domésticos nas nossas carteiras e reduzir exposição a commodities. Então a gente reduziu exposição em Petrobras, a gente reduziu um pouco exposição em Vale do Rio Doce e também a gente reduziu um pouco exposição em Itaú, que é um papel que subiu demais. Continuamos com os 3 papéis nas carteiras Top Ações e Top Dividendos, mas a gente reduziu exposição justamente para abrir espaço para aumentar exposição a setores domésticos e mais cíclicos, mais expostos à taxa de juros, que podem se beneficiar mais desse cenário que a gente vê adiante do mercado se animando com os dados de inflação em queda e potencialmente esse debate de quando o BC começa a cortar juros. Acho que esse vai ser o grande debate para o segundo semestre aqui na Bolsa Brasileira.